ano de 1912. Em uma biblioteca jesuíta em Roma, o livreiro polonês Wilfrid Voynich abre uma caixa esquecida pelo tempo. Entre papéis comuns, encontra um volume encadernado em couro gasto. Ao folheá-lo, depara-se com páginas cobertas por sinais estranhos, curvos, alinhados como se formassem uma língua, mas nenhuma língua conhecida. Ao lado, imagens desconcertantes, plantas impossíveis de identificar, estrelas em constelações que não combinam com o céu, mulheres nuas mergulhadas em líquidos verdes, conectadas por tubos misteriosos. Voynich sente um arrepio. Não havia encontrado apenas um livro raro, mas um enigma. Décadas mais tarde, testes de carbono revelariam que o pergaminho datava do início do século XV. Ou seja, um documento medieval autêntico que atravessou impérios e revoluções. Mas, desde o primeiro olhar, surgiram perguntas. Quem escreveu aquelas páginas? Para quê? Seria a obra de um alquimista, de um monge visionário, ou de uma sociedade secreta? Traria fórmulas, mapas, receitas de imortalidade? Ou esconderia algo que nunca deveria ser revelado? O manuscrito Voynich não demorou a ganhar fama de maldito. Linguistas, matemáticos, criptógrafos da CIA e da NSA tentaram decifrá-lo. Todos fracassaram. Alguns perderam anos, outros arruinaram carreiras. O livro parecia zombar de cada tentativa. E até hoje, mais de 600 anos depois de escrito, permanece indecifrável. Mas afinal, o que esconde este livro medieval? Conhecimento proibido, uma fraude genial ou um segredo que desafia a própria razão humana? Para compreender a dimensão do enigma do manuscrito Voynich, é necessário voltar à Europa do início do século XV. Era um período de transição, quando o mundo medieval começava a dar lugar ao Renascimento. De um lado, a Igreja Católica ainda controlava o saber, mantendo rígido domínio sobre o que podia ou não ser estudado. De outro, surgiam vozes inquietas, filósofos, médicos, astrólogos e alquimistas, que buscavam novas formas de explicar o universo. O medo e a fé conviviam lado a lado. Guerras devastavam o continente. Epidemias como a peste negra ainda ecoavam na memória coletiva. A população acreditava tanto em milagres quanto em feitiços. A astrologia orientava decisões políticas, enquanto monges copiavam manuscritos sagrados em mosteiros silenciosos. Nesse ambiente, cada palavra escrita podia significar salvação, heresia ou poder. Foi nesse cenário ambíguo que surgiu o manuscrito Voynich. Testes modernos de carbono, 14, situam sua produção entre 1404 e 1438, ou seja, ele nasceu exatamente nesse momento de incertezas. Não era um objeto comum. Suas páginas revelavam símbolos que não correspondiam a nenhuma língua conhecida. Suas ilustrações apresentavam plantas impossíveis, diagramas cósmicos desconexos, mulheres nuas em estranhos banhos de líquido. Desde a origem, já se tratava de algo fora do lugar, deslocado tanto da ciência quanto da religião. Nos séculos seguintes, o livro passou por mãos poderosas. Há registros de que o imperador Rodolfo II, governante do Sacro Império Romano Germânico, adquiriu a obra no final do século XVI. Obcecado por alquimia e astrologia, Rodolfo era conhecido por investir fortunas em artefatos esotéricos. Para ele, aquele manuscrito poderia conter segredos ocultos, talvez até a chave da imortalidade. Atribuía-se sua autoria a Roger Bacon, monge inglês do século XIII, lembrado por ideias visionárias que muitos chamavam de heresia. No século XVII, o manuscrito aparece em cartas do médico Johannes Marcus Marci, que o enviou ao jesuíta Athanasius Kircher. Kircher era famoso por se interessar por línguas antigas e por tentar decifrar hieróglifos egípcios. Nem ele conseguiu desvendar o mistério, mas seu envolvimento ajudou a consolidar a aura intrigante do livro. A história do manuscrito permaneceu em silêncio até 1912, quando Wilfrid Voynich o redescobriu em uma biblioteca italiana. Desde então, o documento carrega seu nome. Porém,
com a redescoberta, veio também a fama de maldição. Pesquisadores que mergulharam em suas páginas acabaram consumidos pela obsessão. Alguns abandonaram carreiras, outros se perderam em teorias improváveis. As seções do manuscrito parecem ter sido organizadas de maneira sistemática. Botânica, astronomia, biologia, farmacologia e texto contínuo. Cada uma delas abre novas perguntas e fecha as portas para respostas. Plantas que não existem, estrelas que não correspondem ao céu, mulheres representadas em cenas impossíveis de interpretar, um idioma inteiro que segue regras próprias, mas que ninguém conhece. Assim, antes mesmo de ser estudado cientificamente, o manuscrito Voynich já carregava o peso do inexplicável. E talvez por isso tenha atravessado os séculos como um símbolo da fronteira entre fé e ciência, conhecimento e mistério. Quando Wilfrid Voynich apresentou o manuscrito ao mundo acadêmico, acreditava que em pouco tempo especialistas encontrariam a chave para decifrar suas páginas. Estávamos no início do século XX, uma era de grandes avanços na linguística, na criptografia militar e no estudo comparativo das línguas. Parecia impossível que um simples livro medieval resistisse por muito tempo. No entanto, o que se viu foi o oposto. Quanto mais estudiosos mergulhavam nele, mais o mistério se aprofundava. Os primeiros linguistas notaram que o texto apresentava estrutura coerente. Não era um amontoado de rabiscos. Havia repetições, palavras que surgiam em intervalos previsíveis, sequências que lembravam regras gramaticais. Tudo isso indicava que o manuscrito possuía lógica interna, como se fosse de fato escrito em um idioma natural. Porém, nenhum idioma conhecido se encaixava. Não era latim, nem grego, hebraico, árabe ou qualquer língua europeia medieval registrada. Era como se o autor tivesse inventado um sistema linguístico inteiro, completo, mas impossível de compreender. Nos anos 1920, o jesuíta William Romain Newbold acreditou ter descoberto a chave. Ele afirmava que cada letra do manuscrito escondia códigos microscópicos. Segundo ele, esses microcódigos revelariam descobertas atribuídas a Roger Bacon, incluindo observações astronômicas feitas séculos antes da invenção do telescópio. Por um breve período, sua teoria causou entusiasmo. Parecia que o mistério estava prestes a ser desvendado, mas logo outros especialistas demonstraram que a ideia não tinha fundamento. A reputação de Newbold foi arruinada e a esperança inicial se transformou em frustração. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos da Marinha dos Estados Unidos receberam cópias do manuscrito. Eram homens treinados para decifrar códigos secretos de nazistas e japoneses. Se alguém poderia quebrar aquele enigma, seriam eles. Porém, depois de meses de tentativas, tiveram de admitir derrota. O manuscrito medieval resistira às mesmas técnicas que haviam desvendado segredos militares do século XX. Nos anos seguintes, com a chegada da computação, novas estratégias foram usadas. Programas de análise estatística compararam o texto do Voynich a centenas de línguas vivas e mortas. Algumas vezes surgiram indícios de semelhança com o hebraico, outras com idiomas românicos, mas nenhuma tradução se mostrou consistente. As frases não faziam sentido, o quebra-cabeça parecia insolúvel. Enquanto isso, a fama do manuscrito crescia. Histórias sobre sua suposta maldição começaram a circular. Pesquisadores relatavam obsessão, noites sem sono, anos dedicados a uma investigação que terminava em fracasso. Alguns se tornaram exemplos trágicos. Estudiosos que abandonaram carreiras acadêmicas, mergulharam em depressão ou se tornaram alvo de ridicularização por defenderem teorias improváveis. O Voynich passou a ser visto não apenas como enigma, mas como armadilha intelectual. O conteúdo visual também alimentava especulações. A seção botânica mostrava plantas impossíveis, talvez híbridos ou espécies extintas. A parte astronômica trazia diagramas de estrelas que não correspondiam a nenhuma constelação conhecida, como se descrevessem um céu alternativo. As ilustrações de mulheres nuas em banheiras conectadas por tubos foram interpretadas como símbolos de rituais de fertilidade.
práticas alquímicas ou experimentos médicos desconhecidos. Já as imagens de frascos lembravam laboratórios medievais, sugerindo fórmulas e poções. Cada seção parecia abrir uma porta e, ao mesmo tempo, fechá-la. A botânica alimentava a hipótese de um manual medicinal. A astronomia sugeria vínculos com a astrologia. A biologia levantava suspeitas de práticas ocultistas, mas nenhuma dessas interpretações resistia a uma análise detalhada. Nas décadas seguintes, instituições poderosas se interessaram pelo manuscrito. A CIA e a NSA, especialistas em criptografia, também dedicaram esforços para decifrá-lo. Os relatórios internos, hoje públicos, mostram o mesmo resultado: fracasso absoluto. Se nem os melhores especialistas em códigos militares conseguiram avançar, que chance teria qualquer outro? Esse histórico de derrotas consolidou a reputação do Voynich como o enigma mais resistente da Idade Média. Não era apenas indecifrável, era provocativo. Um livro que parecia rir de cada tentativa humana de entendê-lo. Assim, o manuscrito passou de objeto obscuro a ícone cultural. Tornou-se tema de livros, documentários, até de romances de ficção. E quanto mais se falava sobre ele, mais sua aura de mistério e maldição crescia. O que realmente guarda? Conhecimentos proibidos? Um código perfeito criado para proteger segredos de uma seita? Um idioma artificial perdido? Ou apenas uma fraude genial que enganou gerações? Até hoje, ninguém conseguiu responder. O Voynich permanece como um dos maiores testes de humildade para a inteligência humana. À medida que os fracassos se acumulavam, novas hipóteses surgiam. Cada estudioso que se debruçava sobre o manuscrito trazia uma interpretação diferente. O conflito entre ciência e lenda, fé e razão, se tornava parte inseparável da história. A primeira grande hipótese foi a da fraude elaborada. Alguns defendiam que o manuscrito era apenas uma invenção criada no século XV para enganar colecionadores ricos como o imperador Rodolfo II. Para esse argumento, bastava lembrar que Rodolfo era conhecido por pagar fortunas por artefatos esotéricos. Criar um livro indecifrável seria um negócio lucrativo. Contudo, essa explicação logo encontrou barreiras. O texto apresentava padrões estatísticos muito próximos aos de uma língua natural. Se fosse uma fraude, teria sido necessário um esforço sobre-humano para manter tanta coerência em centenas de páginas, algo pouco provável. Outra hipótese recorrente era a de que se tratava de um tratado secreto de alquimia ou medicina. As plantas estranhas poderiam ser representações codificadas de espécies reais, combinadas de forma simbólica para esconder fórmulas. As mulheres em banheiras seriam metáforas de processos químicos, talvez alusões a práticas de rejuvenescimento ou fertilidade. Os frascos desenhados remeteriam a laboratórios alquímicos, sugerindo poções e elixires. Essa teoria fascinava, pois conectava o livro ao imaginário de segredos medievais proibidos. No entanto, nenhuma correspondência concreta foi encontrada entre as plantas do Voynich e espécies reais. Uma terceira linha de pensamento atribuía o manuscrito a uma sociedade secreta. Ordens místicas e confrarias herméticas floresceram na Idade Média e no Renascimento. Criar uma língua própria seria uma forma eficaz de proteger seus ensinamentos contra a Inquisição. O Voynich, nesse caso, seria um livro ritual, reservado apenas a iniciados. Essa hipótese reforçava a aura de mistério, mas carecia de provas históricas. Nenhum registro de tal sociedade foi ligado diretamente ao manuscrito. Com o avanço dos estudos, surgiram ideias ainda mais ousadas. Alguns sugeriram que o texto poderia ser fruto de glossolalia escrita, ou seja, produzido em estado de transe, sem lógica racional. Outros afirmaram que seria um idioma artificial, uma tentativa precoce de criar uma língua universal, algo que só surgiria oficialmente séculos depois, com projetos como o Esperanto. Essas hipóteses ampliavam o horizonte, mas também levantavam novas questões. Qual seria a motivação de criar uma língua inteira sem deixar pistas?
não poderia faltar a especulação sobre o sobrenatural e o extraterrestre. A ausência de paralelos históricos. As plantas impossíveis e os mapas astrais incoerentes alimentaram teorias de que o manuscrito teria origem fora da Terra. Seria um registro deixado por visitantes de outro mundo, incompreensível para nós? Essa interpretação, sem evidências concretas, ganhou espaço mais na cultura popular do que nos meios acadêmicos. O ponto de tensão máxima surge no choque entre provas e mistério. O pergaminho é autêntico, datado do século XV. O texto tem estrutura semelhante a uma língua natural. A caligrafia é uniforme, indicando que provavelmente foi escrito por uma única mão ao longo de anos. Tudo isso mostra que o livro não é uma fraude simples. Porém, até hoje, não existe tradução, nem explicação aceita. Esse abismo entre o que é certo e o que é impossível de entender gera a sensação de maldição. Muitos pesquisadores se perderam na busca por respostas. Suas vidas se tornaram exemplos de obsessão e fracasso. O Voynich parece rir de cada tentativa humana, permanecendo fechado, intacto, invencível. E é justamente nesse ponto que o enigma alcança seu clímax. O manuscrito não é apenas indecifrável, ele representa a própria fronteira entre o conhecimento humano e o mistério. Um livro que desafia, consome e resiste. Depois de tantas tentativas e hipóteses, é preciso distinguir o que pertence ao campo dos fatos do que se mantém no território da lenda. Primeiro, os fatos comprovados. O manuscrito Voynich existe e é autêntico. Em 2009, análises de carbono 14 realizadas no pergaminho situaram sua origem entre 1404 e 1438, confirmando que se trata de um documento medieval. Hoje, o livro está preservado na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Outro ponto indiscutível. O texto não é aleatório. Estudos estatísticos demonstraram que as sequências de palavras seguem padrões semelhantes aos de línguas naturais. Há repetições, frequência equilibrada de termos e consistência interna. Isso elimina a ideia de que o manuscrito seja apenas um amontoado de símbolos sem sentido. Em contrapartida, o que continua incerto é o significado do texto. Nenhuma tradução foi aceita pela comunidade acadêmica. Teorias que associam o manuscrito ao latim, ao hebraico ou a línguas românicas não resistiram à análise. Nem mesmo os sistemas de inteligência artificial, treinados para comparar milhares de idiomas, conseguiram propor uma solução convincente. Por fim, o que deve ser visto como lenda: a ideia de que o livro esteja amaldiçoado, ligado a sociedades secretas ou a civilizações extraterrestres. Não existem provas históricas que sustentem essas versões. O mito da maldição surgiu da frustração de estudiosos consumidos pela obsessão de decifrá-lo. Portanto, o que temos hoje é claro. Um manuscrito medieval real, escrito em um idioma ou código que ainda não compreendemos, ilustrado com imagens que desafiam a lógica. Um enigma que permanece aberto, parcialmente desvendado nos seus aspectos materiais, mas intocado em sua essência. O manuscrito Voynich continua sendo um espelho do espírito humano. Ele demonstra nossa sede insaciável por conhecimento, mas também revela os limites da razão. Autêntico, medieval, analisado por especialistas de diversas áreas, submetido a supercomputadores e algoritmos modernos, e mesmo assim, indecifrável. Talvez seu valor não esteja no conteúdo oculto de suas páginas, mas nas perguntas que provoca. Na Europa do século XV, poderia ter sido visto como um grimório perigoso, um tratado de alquimia ou um manual médico secreto. Hoje, é um lembrete de que nem todos os mistérios se rendem à ciência. George Steiner escreveu que o que não podemos falar, devemos contemplar. O Voynich é exatamente isso. Um convite à contemplação do mistério. Suas páginas não nos oferecem respostas, mas nos obrigam a refletir sobre o que significa buscar sentido em um mundo cheio de enigmas. E assim permanece a pergunta: se um dia o manuscrito for decifrado, revelará tesouros de conhecimento perdido?
Ou mostrará que o verdadeiro segredo sempre foi nossa própria fascinação pelo inexplicável?